O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,16% em janeiro. O número representa uma desaceleração quando comparado com a alta de 0,52% registrada em dezembro. Vamos agora conferir os detalhes aqui no telão. Segundo o IBGE, esse resultado é o menor, para o mês de janeiro, desde o início do Plano Real, lá no ano de 1994. O grupo Habitação teve uma queda muito por conta do item energia elétrica, que caiu 14,2%, puxado pelo bônus de Itaipu. A gente vai falar do bônus de Itaipu já já. O item transportes foi o vilão dessa inflação de janeiro, com as passagens aéreas subindo 10,42%. Agora a gente olha para o setor importante para o agronegócio, que é a alimentação e bebidas, que teve o 5º aumento consecutivo puxado pela cenoura, tomate e café moído. Na contramão, a gente teve a batata inglesa tendo uma queda de 9% e o leite longa-vida de 1,53%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,56% e em janeiro de 2024, o índice oficial de preços foi de 0,42%. Agora a gente chama o Miguel Daúde para falar sobre esses dados do IPCA. Uma boa tarde, amigo. A inflação desacelera, atinge o menor nível para o mês de janeiro desde 1994, com a ajuda do bônus de Itaipu, que eu citei há pouco, que é um desconto que milhões de brasileiros tiveram na conta de luz do mês passado. Mas essa alta do grupo alimentação e bebidas que preocupa, Daúde? E agora, em fevereiro, nós não temos mais o bônus de Itaipu. A minha pergunta é a seguinte: as estratégias que o governo federal estuda para baratear os alimentos podem ajudar no curto prazo? As pessoas que vão ao supermercado vão conseguir sentir essas estratégias nas próximas semanas, por exemplo? Seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa tarde a você, boa tarde a todos. João, inicialmente eu gostaria de falar da inflação e depois eu respondo a tua pergunta das estratégias do governo para baixar o preço dos alimentos. Mas vamos lá. Esse indicador que saiu em janeiro, ele mostra sazonalidade em alguns casos. Tanto aqueles que puxaram para baixo, que é o caso da energia, que teve aí quase 80 milhões de reais de dinheiro da Itaipu, para baratear uma categoria de consumidores, atingindo aí quase 97% deles. Isso tudo acabou colaborando com essa queda de 14%. De alta, nós tivemos o caso do ICMS dos estados, os estados aumentaram o ICMS e nós tivemos, então, uma alta no item transporte, que é um item que, na realidade, ele tem um peso significativo. No caso de alimentos, nós verificamos uma queda e os outros indicadores, eles tiveram um comportamento normal. Como é que a gente sabe se isso vai continuar ou não? Quando nós olhamos o núcleo da inflação, que tira essa sazonalidade que nós falamos, tanto para baixo quanto para cima, o núcleo subiu de 0,53, se não me falha a memória, para 0,63. Então, significa que a inflação divulgada aí como um feito histórico desde o Plano Real, ela continua preocupando e não vai dar ao Banco Central qualquer condição de dizer, olha, a inflação baixou, então eu não vou aumentar um ponto a taxa Selic. Tudo indica que sim. Existem alguns analistas que acham que pode aumentar um ponto, meio ponto e não um ponto. Mas, enfim, a inflação que está sendo divulgada, ela mostra, tirando as sazonalidades, que o seu núcleo acabou aumentando. Com relação à sua pergunta, se as medidas que o governo está implementando para resolver a questão dos preços dos alimentos, eu diria para você que da forma como ele está apresentando, João, é nula. O ministro Fávaro diz assim, agora vem o Plano Real, o Plano Safra. O Plano Safra
vai ter juros mais baratos. Isso nós estamos falando do mês de junho. Nós estamos em fevereiro, teve março, abril, maio, né? Quase 4 meses aí que ele está prometendo uma ajuda para a agropecuária com taxa de juros menores, quando a gente sabe que lá a Selic deve estar por volta ali de 15%, que é impossível. Então, essa promessa pode esquecer, que a gente nem sabe, né, se o Plano Safra vai poder vigorar a partir dessa data, porque ainda não foi aprovado no Congresso. O Congresso está lá para o orçamento, né? O Congresso está preocupado com os outros assuntos, né, mais ideológicos do que pragmáticos da economia. Então, a gente pode esperar que talvez isso não vai acontecer. Então, nós vamos fazer o desenrola, né? Ajuda, mas não resolve. Porque o desenrola, ele limpa o nome da pessoa, do produtor, só que ele limpa o nome para financiar mais. Mas quando você vai ver o quanto ele deve, os bancos não vão emprestar, porque a sua carteira já está tomada de dívidas, né? Mas o governo fala, não, vai ter que emprestar. Não é bem assim. Então, portanto, essas medidas do governo não vão resolver. O que resolveria, talvez, né, é o governo garantir preços para o produtor rural, principalmente da agricultura familiar, que é que põe o alimento na mesa do brasileiro. O que é garantir preço? O que você vai fazer? É leite? Tá bom, vai ser tanto. É arroz? Tanto. É feijão? Tanto. A carne, ela está influenciada exatamente pela exportação, né, que a gente viu que esse mês bateu o recorde de exportação, dado a carne brasileira ser uma carne de excelente qualidade, uma carne que vem de áreas protegidas, né, em parte, né, segundo o entendimento. Isso tudo faz com que a nossa carne seja buscada, né? Então, está aí o resultado. Então, portanto, João, inflação não mostra tendência de queda pelo seu núcleo e as medidas que o governo vem anunciando para resolver a questão dos preços dos alimentos são praticamente nulas, a não ser que ele faça os instrumentos de políticas agrícolas, como armazenagem, como retirar o produto, como garantir preço, como dar ao produtor uma garantia de que o seu preço vai ser remunerativo à sua atividade. Perfeito. Aí sim a gente pode ter uma melhora. Mas existe outro setor, que é o setor que não tem como o governo mexer, que é o setor de serviços, que vai assumir a liderança pela inércia inflacionária, perfeito, que tem 70% da economia. Então é isso, João. Acho que está explicado a sua pergunta e essa inflação. Com certeza, Daúde. Queria agradecer a sua presença aqui no Mercado e Companhia. Até amanhã, amigo. Até amanhã. Um abraço a você e um abraço a todos.